Muito bem, abra sua Bíblia, a gente vai dar sequência na nossa série em Juízes. Hoje, capítulo 3, a partir do versículo 12. Juízes 3, 12 em diante, diz aqui a palavra de Deus. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estavam perto de Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: Calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas. Todos eles fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Pai bendito, estamos na tua presença e nós te pedimos, abençoa-nos através da revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, o pastor Daisk, ele iniciou a série em Juízes. Ele apresentou para nós o primeiro libertador dessa época, chamada Otoniel. Otoniel foi um homem que Deus levantou para libertar Israel do domínio de um homem chamado Cushan-Risataim. Quem for ter filho, por favor, não coloque o nome desse. Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia. E depois que libertou, o povo desfrutou, né, de um tempo. E essa narrativa do ciclo de Otoniel como juiz termina como toda boa história, se você for do meu time. História boa tem que ter final feliz ou não? Eu não suporto filme japonês. Você começa chorando, termina em depressão. Porque ele consegue piorar o que estava ruim. Mas aqui não.
Aqui termina bem. Olha só como é que ele fala lá no capítulo 3, versículo 11, da semana passada. E a terra teve paz. É uma outra maneira, né? A maneira bíblica de dizer como as histórias que eu e você tanto gostamos, né? E então a Branca de Neve casa com o príncipe e viveram para sempre. Né? É o sonho de todo mundo aqui. Né? A Julie sonha em casar e ser feliz para sempre com o príncipe dela. E Deus se realize seu sonho, Julie. Toma posse. Só que eles viveram em paz, foram felizes, mas não para sempre. Essa aqui é a parte triste do livro de Juízes. Esse é um tempo de 350 anos. Desde quando Josué introduz o povo à terra prometida e eles vão tomando posse. Porque Deus deu, mas tinha inquilino ali. Eles tinham que tirar os inquilinos até dominar Israel. E esse período termina com o início da monarquia. Né? Quando o último juiz, Samuel, ele entroniza Saul como o primeiro rei. Ali acaba Juízes. Ok. Todos os 13 juízes viveram esse ciclo descendente, como o Dai falou. Eles se afastavam de Deus, Deus vinha com juízo, o povo sofria, o povo então clamava a Deus, Deus tinha misericórdia, levantava um libertador, libertava o povo, então eles desfrutavam de um tempo de paz. Mas não para sempre, porque eles tornavam a se afastar de Deus. Eles se voltavam contra Deus. Então isso aqui era a maneira deles viverem. E o último versículo do livro de Juízes dá o tom, né? Como é que era? Como que era o povo? Por que esse tipo de coisa acontecia? Por que a felicidade não era para sempre? Olha lá, o último versículo, 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que, irmãos? O que era certo? O que era certo? É isso? Aos seus próprios olhos. O que era certo, esse é o problema. Se fizesse o que era certo, ok. O problema é que eles faziam o que parecia aos olhos dele. Numa linguagem mais nossa, que a gente escuta muitas vezes, eu já vi tanta gente, pastor, eu sou honesto. Eu só faço aquilo que o meu coração manda. Não é? Numa linguagem popular é essa aí. Eles faziam o que o coração mandava. O que o coração desejava. Isso é fazer o que parece certo. E esse foi o grande problema na vida deles. Todas as narrativas, aqui em Juízes, pintam esse quadro. Né? Mais do que convincente de que seguir o próprio coração é uma tremenda roubada. Quem vive seguindo apenas aquilo que o coração manda, vai experimentar em algum momento, no meio do caminho, no fim, sofrimento, isso é inevitável. E o povo teve que clamar, mais uma vez. Por isso, o povo viveu em paz, depois que Otoniel libertou, durante 40 anos. Ao final desses 40 anos, eles tornaram a se afastar de Deus, a sofrer. E mais uma vez, eles fizeram o quê? Clamaram a Deus. Né? E então Deus levanta Eliú. Esse texto que nós acabamos de ler, esse é o contexto. Né? É o texto da nossa manhã. Quem é filho de crente, desde pequeno, ouviu o pai ou a mãe contar muitas histórias bíblicas. Né? Eu sou filho e neto de crente. Meu pai contou muitas histórias da Bíblia. O Theo e Natan ouviu muitas histórias bíblicas da mãe dele. Né? Quando eram pequenos, a mãe, o mérito é dela. Eu louvo a Deus, porque a Chia contou muitas histórias da Bíblia. Vocês ouviram muitas histórias da Bíblia. Agora eu pergunto, quem aqui já contou para alguém a história de Davi? Oxi! Gente, peguei o mais famoso. História de Jesus. Vai, vamos ver, história de Jesus. Alguém já... Tá, já melhorou um pouco. Agora eu quero saber, quem aqui já contou a história de Eliú para alguém? Eliú. Quem já ouviu a história de Eliú do pai e da mãe? Já ouviu? O Edson é o único. Eu sou pastor há 26 anos, eu nunca preguei sobre Eliú. E eu só estou pregando sobre Eliú porque está na minha escala pregar sobre Eliú. Né? Porque
Fala a verdade, gente. Você falar que um jovem pegou uma pedra, né, e deu uma pedrada na cabeça do maior gigante da época, é uma história boa de contar. Né? Chama atenção. Aí você pega uma história dessa, um cara, Deus chamou, fala, vem cá, Eliú, né, vai lá e mata aquele gordo. Para começar é gordofobia, tá certo? Não pode contar uma história dessa, pega mal. Mas ele fez isso, foi lá, enfiou a faca, não tirou a faca, tinha tanta banha que a banha caiu em cima da faca, escondeu a faca, e ele chamou, gente, vamos lá, vamos acabar com esse povo aqui. E foi lá e matou 10 mil. É essa a história. Né? Se eu contasse uma história dessa para a criança pode chorar, pode ficar traumatizado. Né? A gente não pode ensinar, gente, não pode, né, enfiar a barriga na barriga de gordo, tá certo? Não tem graça. É uma história muito assim, mas está na Bíblia. Então acredite, tem alguma coisa para a gente aprender aqui. Né? O texto bíblico tem a nos ensinar. E eu quero entender que aqui, a paz é um tema importante aqui. Todos nós queremos paz, tá certo? Todos nós queremos paz. É uma das coisas que mais está faltando. Paz. A gente está vendo aquelas coisas terríveis na Palestina, né? O Hamas contra Israel, gente inocente morrendo, que coisa terrível. Em todo canto a gente vê falta de paz. O Brasil a gente vive isso, essa violência toda, né? Nós não estamos numa guerra declarada, mas vivemos uma ausência de paz terrível. Todos nós queremos paz. Então, se você deseja paz, esse texto aqui tem a ver com você e comigo. Primeiro, para eu e você termos paz, a gente tem que acreditar e confiar de que existe alguém que pode mais do que nós mesmos e que vai garantir a nossa vida e a nossa segurança. Porque você sabe, você é muito vulnerável, você é muito fraco, você é impotente. Se você for depender apenas de você, da força do seu braço, você está lascado. Nem sai de casa. Eu preciso confiar, e não é nem na força policial. Porque a polícia não está em todo lugar. E às vezes a polícia que está nem honesta é, a maioria é. Tá certo? Esse texto aqui mostra o quê? Primeira coisa, que Deus é aquele que tem todo o poder. Por isso, se alguém pode vir em confiança, é o crente. Olha só o que ele fala no versículo 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, presta atenção, o Senhor deu a Eglon o quê? Poder. Poder e ainda sobre Israel. Israel era o povo de Deus. O povo de Deus só pode ser oprimido se Deus permitir. Eglon não tinha poder, Moabe não tinha poder em si. Só teve poder e pôde dominar o povo de Deus porque Deus deu esse poder. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Israel era povo de Deus. Eu pergunto, alguém tem mais poder do que Deus? Sim ou não? Não, não tem. Alguém pode tocar, fazer algum mal contra o povo de Deus se Deus não deixar? Não. Não. Ninguém pode. Ninguém pode. Olha só que texto maravilhoso. Isaías 41, 10 e 11. Presta atenção, é a palavra de Deus para você que é povo de Deus. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente perecerão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Gente, é Deus quem protege o seu povo. O salmo que você gosta, talvez na sua casa, a sua Bíblia está aberta lá em Salmo 91. Versículo 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma
pedra. É o próprio Deus quem te protege. As asas do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. Gente, como que alguém pode tocar em quem é protegido pelo Senhor? É privilégio demais para o crente. Salmo 23, lá, no versículo 4, fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a realidade e a condição do povo de Deus. Você faz parte desse povo? Esse é o seu Deus, irmãos. Esse é o seu Deus. Ele te cuida com a sua mão poderosa. Você pode dar o seu glória a Deus ou não? Agora, mas o mesmo Deus que protege a sua e a minha vida com poder, Ele pode tirar esse poder protetor para se transformar num poder de juízo. É o que Deus fez através de Eglon, rei de Moabe. No momento que o povo desviou, Deus demonstra o seu amor. Mas que coisa estranha, né? Como um Deus que ama permite que uma nação inimiga venha oprimir o seu próprio povo? Porque o povo estava andando longe de Deus. O povo estava na loucura de fazer aquilo que dava no próprio coração. Deus tinha que despertar, chacoalhar, falar assim: acorda, povo! Era a maneira de Deus gritar. Muitas vezes o juízo de Deus na nossa vida é um grito de Deus, de amor, nos chamando à sensatez, quando a gente está cometendo loucuras. Se é bom ser protegido por Deus, se é bom e tranquilizador estar debaixo da proteção de Deus, o contrário é verdadeiro. Veja lá o que diz Hebreus 10:31. Os homens podem ler. Olha só, que palavra assustadora. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não é aquele velhinho, fofinho, bobinho, que perdoa todas as coisas, que a gente pode tratar como se fosse qualquer um. Deus é santo, santo, santo. E aquele que cai em suas mãos vai experimentar terror e não alegria. E Israel se afastou de Deus e experimentou como é terrível cair nas mãos do Deus vivo durante 18 anos. 18 longos e intermináveis anos. Até que chega um ponto que eles não aguentaram mais. Fizeram o quê? Igual muito crente faz. Muito crente com a vida tranquila, com a vida meio torta, né? Ele começa a sofrer. Ele perde a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida e ele fica à mercê, né, de Satanás. Fica à mercê do mal. E quando ele cansa de sofrer, o que o crente faz? Volta para Deus, né? Clama a Deus. E está certo. Você está na pior que tem que clamar a Deus. Ou você é doido da cabeça? Não, pastor, eu gosto. Eu quero ver até onde aguento. Né? Crente não faz isso. Então eles clamaram a Deus. E, gente, 18 anos sofreram. Quando clamaram, Deus ouviu. Não importa quanto tempo você está longe de Deus. Não importa o quanto você se afundou no pecado. Não importa. Se você se voltar e clamar a Deus, Deus é cheio de misericórdia. Mas tem que chegar do jeito certo. Tem que chegar do jeito certo. E Tiago ensina como esse jeito certo. Vamos lá, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. É com a cabeça baixa, baixa a bola, humilhe-se diante do Senhor. Limpe as mãos, confesse seu pecado, purifique o coração. E então, a palavra de Deus que não pode mentir diz o quê? O Senhor te exaltará. Ele é tão bom
que ele não é aquele que perdoa, fala assim, agora você vai começar do zero. Né? Você vai ter que conquistar a minha confiança. Ele diz que aquele que se humilha, Deus exalta. É surpreendente. Eu e você não faríamos isso, não é? Quantas vezes você já não perdoou alguém? Fala assim, cara, você pisou na bola 18 anos, então você vai, durante 18 anos você vai fazer um estágio aqui. Se mostrar que é de confiança, quem sabe, talvez, você vai chegar ali onde você estava antes. Humilhe-se e Deus vai te exaltar. Humilhe-se e você se surpreenderá o que Deus faz com aquele que se rende aos seus pés. Assim eles fizeram. Por isso, no versículo 15, a resposta de Deus. A resposta de Deus ao clamor, à humilhação do povo de Israel. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor e lhes deu um libertador chamado Eude. Assim como um dia Deus deu poder para Eglon, agora Deus retira esse poder das mãos de Eglon e dá para quem? Para Eude. Eude ia libertar. Né? Eude. As pessoas podem ter algum poder. E eu e você temos experimentado pessoas que têm algum tipo de poder sobre as nossas vidas. E é verdade, fala que não tem, lógico que tem. Tem um poder de te demitir, tem um poder de te rebaixar, tem um poder de segurar, por exemplo, a sua promoção, tem poder de atrapalhar a sua vida. Tem, mas somente Deus tem todo o poder. Deus, Ele tem. A quem você deve temer? Ao homem que tem algum tipo de poder ou a Deus que tem todo o poder? Tema o Senhor e honre o seu Deus. Segunda coisa aqui, que a gente aprende aqui com esse juiz Eude. Para ter paz, você tem que definir quem vai ser o protagonista, o herói na sua própria história. E aqui a gente vê que Eude, mesmo ele tendo aquela experiência fantástica, ele matou o cabeça dos moabitas, o rei, né, Eglon. Depois que ele faz aquilo, ele pôde bater no peito, né? Eu assisto jogo de futebol e eu vejo duas manifestações assim opostas. Tem aqueles que fazem gol. Palmeirense, né, você? Palmeirense. Ele anda feliz ultimamente, né? Glória a Deus. De vez em quando eu gosto que Palmeiras às vezes vá bem, só para ver o José feliz, coitado. Né? Porque não é fácil, né? Palmeirense ser feliz. Então, aproveita. Né? Não vai durar 40 anos de paz. Mas faz gol, o que eles fazem? Né? Começa a fazer assim. Começa a plantar o botão. Né? Começa a achar o bom. Esse aqui é um normal. Muita gente faz. Orgulho da camisa. Agora, tem aqueles. E tem aumentado esse tipo de gente. Quando faz um gol, uma jogada muito boa, eles pegam, aponta para o céu, não é? Eles apontam para o céu. Gente, eu acho isso fantástico. É mais ou menos isso que ele faz no versículo 28. Olha o que ele diz. Sigam-me, ordenou Eude. Mas olha o que ele fala. Pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Vocês vão me seguir, mas foi o Senhor que entregou. Ele reconhecia quem era o herói, o protagonista na própria vida e história. Gente, isso é muito libertador. Porque eu e você sabemos do que a gente é capaz. É muito pouco, não é? Se eu e você formos honestos, a gente pode muito pouco. Mas quando você sabe, alguém que pode todas as coisas, e reconhece que tudo aquilo que você conquistou até hoje é graças a Ele. Gente, isso é muito bom. Porque eu não preciso bancar essa minha posição. Porque a gente sabe que uma luta difícil para qualquer atleta é chegar à posição de primeiro, não é? Agora, uma luta mais difícil é se manter em primeiro. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Manter ali. Se eu tive outras vitórias, eu sei que foi Deus quem ganhou por mim, conquistou por mim, eu não preciso ficar preocupado que as próximas também Ele continuará sendo. Aquele que esteve no controle até agora, permanecerá no controle. Eude sabia quem estava por trás da vitória dele, também quem ia à frente. E ele fez questão de afirmar, falar, ei, não sou eu.
Não tem nada a ver comigo. É o Senhor o Deus de vocês. É Ele quem deu essa vitória. Toda glória e honra tem que ser dada para o Senhor. Que coisa fantástica. Reconhecer o agir de Deus. Tem muito crente que faz isso no final de ano. Você faz um balanço, vê as coisas bacanas que você conquistou ao longo do ano. E você fala assim, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, pastor, mas eu trabalhei, eu que fiz. Quem te deu a sua saúde? Quem sustentou o seu batimento cardíaco? Quem te deu condições de ter emprego? Quem te capacitou com inteligência? Quem te ajudou na sua performance? Não foi Deus? Eude era um cara que ele sabia quem era. Mas mais importante, ele sabia quem era o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Eliú apenas matou o rei. Ele tinha um exército inteiro, lembra? Ele só matou lá o rei, mas tinha um exército inteiro. E o exército moabita era mais numeroso, era mais poderoso. Era um desafio tremendo. Mas ele sabia. Assim como foi Deus quem permitiu matar aquele rei, o resto é conversa. É só consequência. O poder já tinha sido tirado da mão de Eglon. Deus tinha dado, Deus tinha tirado. Ele sabia disso. Saber que Deus estava com ele bastava. Presta atenção, quando Deus está com você, lembre-se, você e Deus são maioria. Isso é bom, não é? Quando você está com Deus, você está do lado mais forte. Fala para a pessoa do outro lado, você está do lado mais forte. Eu estou acreditando que Ele está do lado de Deus. Quando você está com Deus, antes de começar, você já venceu. A história já tem um fim. Quando você está com Deus. Quando você está com Deus, você pode ser uma pessoa simples. Ele não era simples, gente. Você pode ser uma pessoa fraca. Ele não era como Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Você pode não ser muito inteligente, como Salomão foi. Você pode não ser um estrategista, como foi Davi. Você pode não ter um exército numeroso, não tem problema. Porque o herói na Bíblia sempre é o Senhor. Você está muito bem acompanhado se estiver com o Senhor. Em terceiro lugar, para você ter paz, mas aqui para você manter essa paz. Lembra que ele sempre vivia esse ciclo. Tinha paz, afastava, perdia a paz, sofria, clamava, voltava a ter paz. E esse ciclo insano, a gente não pode ficar nessa roda de morte. O temor de Deus é fundamental para você ter paz e sustentar essa paz. Olha só, quando eu estava estudando todos os ciclos dos juízes, e a gente vê uma coisa interessante. O tempo de paz, aqueles que viveram um tempo maior, foi de 40 anos, alguns menos. 40 anos. 40 anos, na Bíblia, a gente entende como o período de uma geração. Então dá para entender o quê? Vamos supor que a gente está vivendo um tempo, né, de afastamento, a gente clama a Deus, Deus nos visita, e Deus levanta o pastor Mateus para ser o juiz aqui. E o pastor Mateus nos conduz de volta para Deus, e a gente vê o sofrimento e vê o momento de bênção, de paz. Todos nós vivemos isso. Então a gente fala, caramba, a gente não quer voltar. Toda essa geração aqui se mantém junto com Deus. 40 anos. Só que depois desses 40, uma nova geração surge. Os pequenininhos que não viram nada disso, começam a ocupar lugar de posição. Esses que chegaram depois se afastaram de Deus. Esses que chegaram depois, eles não tiveram experiência do livramento e da bondade de Deus. Agora veja lá. Esse negócio de o povo temer a Deus, andar nos caminhos de Deus, porque naquele último versículo a gente vê, naquele tempo não havia rei sobre Israel, ou seja, não tinha liderança. Cada um fazia
o que o coração mandava. Alguém pode falar, mas eles não têm culpa, porque eles não tinham rei. Não tinham rei, é verdade. Mas eles tinham a palavra. Israel, o útero de Israel foi o Egito, quando eles foram escravos. Deus liberta o povo de Israel do Egito, e durante 40 anos eles estão no deserto, eles estão saindo ali. Deus está forjando o seu povo. Logo no início, no deserto, antes de entrar na terra prometida, na época dos juízes, ali, Deus já estava mostrando para eles o que eles tinham que fazer, como tinham que viver, para que vivessem em paz e fossem abençoados. Então, o povo aqui, no tempo dos juízes, já tinha acesso a essa palavra. E eu vou ler para vocês, Deuteronômio capítulo 7. Veja lá. Olha o que Deus falou e que o povo de Israel já sabia no tempo de Eude. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem, as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Queridos, toda aquela geração que viveu com o juiz anterior, Otoniel, experimentou isso aqui, a bênção da paz. A bênção da paz. Porque eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Conheciam a palavra de Deus. Como eu falei, a primeira geração sai, a próxima entra em cena. Por quê? Estava tudo bem. A próxima geração deixa de andar. Certamente eles viram como é que os pais andavam. Eles viram, viviam com os pais. Ninguém nasce de repente, fica adulto de repente. Por quê? A resposta não está escrita. Mas, biblicamente, a gente chega a uma conclusão. Isso aqui é importante. Esse último ponto aqui é importante. Eu digo, eles não obedeceram um mandamento básico, simples e fundamental. Quando Deus deu as margens do Rio Jordão, antes deles entrarem na terra prometida e tomar posse, de onde Eude e o seu povo estavam, Deus tinha dado uma palavra. A gente leu uma parte aqui. Mas olha só o que Deus fala. Pais, presta atenção. Se um dia você quer ser pai e mãe, presta atenção. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. O contexto é esse, todo esse mandamento de Deus, ele vai falando. E aí no versículo 7, olha o que Deus fala. Ensine-as. Está falando da lei de Deus, da palavra de Deus. Com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ensine os seus filhos. Prepare os seus filhos. Discipule a próxima geração. É isso que Deus está falando aqui, mas eles não fizeram isso. Por que eu digo isso? Porque a próxima geração não experimentou a paz. E a paz é promessa de Deus para aqueles que guardam e andam segundo a sua vontade. Olha lá o que Provérbios 22, 6 diz. As mamães podem ler.
Palavra de Deus. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. O livro de Provérbios não são absolutos, né? São máximas. São máximas. São regras, mas tem exceções, né? A gente tem que entender isso. É certo que há filhos que se desviam. Todo mundo conhece alguém que se desviou, mas é exceção. Vocês vão de convir que se a palavra de Deus fala que ensine o caminho que deve andar, até depois de velho não vai desviar, a maioria, pelo menos, vai se manter. Vai se manter. Um ou outro pode se desviar. Aqui a palavra de Deus diz que todos eles caíram sob o juízo de Deus. Significa o quê? Que os pais falharam na principal missão de qualquer pai e mãe. A principal missão de um pai e de mãe é ensinar a respeito de Deus. O seu filho crer e amar Deus. E hoje, modernamente, os pais fazem de tudo para os filhos terem a melhor escola, a melhor formação, a melhor faculdade, o melhor curso, o melhor preparo para a profissão. Mas Deus fica em segundo plano. Deus, se tiver tempo, pastor, está cansado, estudou muito a semana inteira. O pai já está mostrando o que é importante. Os filhos já não vão mais para a igreja, porque faz exatamente aquilo que eles faziam, o que dava, o que achava certo. O filho fala, não, eu não quero ir. Tudo os pais decidem. Come-se brócolis. Eu não gosto, eu falo, não interessa, eu mando, você come. Por quê? Você quer o melhor para ele? É ou não é? Tem que ter vitaminas, tem que ter nutrientes. Eu não quero ir para a escola, vai para a escola sim. Né? Eu não estou querendo filho para ser burro, vai para a escola. E tudo o pai manda. Agora, as coisas de Deus, não manda. Agora, alguns pais realmente não devem mandar, sabe por quê? Porque não tem autoridade. Porque o pai não pode falar assim, vai para a igreja, porque ele mesmo não vai. O pai não pode falar assim, lê a Bíblia, porque ele não lê. Faça a vontade de Deus, porque ele não faz. Então, primeira coisa, o pai e a mãe que vivem assim, tem que ter mais temor. Leve Deus a sério. Temor de Deus, numa palavra para quem não entende que é temor de Deus, é levar Deus a sério. É isso que tem que ser feito. Pai que não discipula os próprios filhos, estão roubando dos seus filhos o direito que eles têm de conhecer a Deus. Roubando a possibilidade dos filhos de conhecer Deus e poder amar esse Deus. Se você acertar em tudo, pai e mãe, e errar nisso, você cometeu o pior dos erros. O pior dos erros. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os filhos precisam de referência. A referência dos seus filhos não pode ser um youtuber. Não pode ser um tiktoker desmiolado qualquer. A referência dos filhos deve ser o pai e a mãe. Eles têm que aprender conosco como se toma uma decisão na vida. Eles precisam aprender conosco como é amar a Deus, obedecer a Deus. Meus filhos, o Theo e o Natan, nunca, mas nunca mesmo, eles foram ensinados que deviam fazer isso ou aquilo porque eram filhos de Deus. Eu e a Chia jamais fizemos isso e nunca permitimos, quando eram pequenos, que a igreja os oprimisse. Você é filho de pastor, tem que falar, não. Eles são filhos de Joel e da Chia. Eu ensinava assim. Falei assim, filho, você faça isso, porque isso é a vontade de Deus. Porque você é um filho de Deus. Porque isso agrada a Deus. É assim que eles cresceram. E louvado seja Deus. Os dois amam a Jesus. Aprenderam a amar Jesus. Sou filho, né, porque minha mãe ainda está viva. Filho de gente simples. Mas eu louvo a Deus, porque meu pai e minha mãe me ensinaram a andar nos caminhos do Senhor. Né? Me discipularam. Eu agradeço a Deus. Né? Meus pais cumpriram a missão deles.
Eles não me roubaram esse direito que eu tenho de conhecer o Senhor. E aqui nós temos muitos jovens, adolescentes e crianças cujos pais não conhecem a Deus. Essa tarefa é nossa, irmãos. Discipular essa geração. A nossa igreja tem trabalhos. Que coisa boa que a gente tem esse projeto, esse Instituto Amar. 26 anos já tem. De alguma maneira a gente está abençoando, está sendo uma luz nessa região. E tem uns que estão entrando agora, já fazem parte da igreja. Que coisa feliz. Eu quero convocar os adultos aqui, os jovens mais experimentados. Adotem essas crianças, esses adolescentes. Vamos abraçar. Vamos amar essa comunidade. Que a sua vida afete, influencie esses jovens, para que eles tenham chances de conhecer Deus mais profundamente. Versículo 30. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Como falei, foram 350 anos, 13 juízes. De longe, esse cara que eu falei, que é um dos mais insignificantes na Bíblia, que ninguém nunca ouviu a história dele, a não ser o Edson. Esse cara, sozinho, ele foi responsável por mais de 1/5 de todo o período do juízo de paz. Ele sozinho, o período dele, teve o dobro de paz do segundo período que mais teve paz. 80 anos. Eu quero dizer que foi o único ciclo em que a primeira geração cumpriu o seu dever de ensinar a próxima geração. Por isso 80 anos. É o único que cumpriu aquilo que Deus fala em Deuteronômio 6. Você vai ensinar o seu filho, sentado, andando, levantando, dentro de casa, fora de casa, em todo lugar. Por isso, aquele povo, a segunda geração, andou na presença de Deus. E a paz não durou só 40 anos, mas 80 anos. Eu e você tem uma responsabilidade para que a próxima geração viva a paz. Não é, nossa, eu sou abençoado. Você é abençoado sim ou não? Você é abençoado. Agora a próxima geração precisa ser abençoada. E depende de nós. Os seus filhos e netos podem ser abençoados. Pode ser abençoado. E a gente pode abençoar. Está nas nossas mãos. Essa missão. Que coisa boa. Eu quero que a geração dos meus filhos, desses jovens, seja abençoado. Quando eles assumirem a posição de liderança nessa igreja, essa igreja vai ser muito maior. Vai fazer uma diferença muito maior nessa cidade. Mas eu estou ensinando os meus filhos, essa geração, para que eles, por sua vez, cumpram a missão e abençoem a geração dos nossos netos. E assim, Deus será glorificado. A paz não precisa ser de curta duração, amém? A paz pode ser vivida hoje e pelas próximas gerações. Eu devo temer a Deus, mas ensinar a próxima geração a temer a Deus também. Curva sua cabeça. Em nome de Jesus. Aleluias. Eu não sei qual a realidade sua nessa manhã. Talvez você é alguém que está sentado aqui, mas tem andado tão longe de Deus. E você tem experimentado essa fase primeira de estar longe de Deus e sofrer as consequências disso. Não precisa nem sofrer na pele, mas na sua alma você sabe. Você perdeu o brilho da vida. Porque é impossível ter o brilho da vida longe do autor da vida. Clame ao Senhor, arrependa-se em nome de Jesus, volte para Ele hoje. Hoje é o tempo de você voltar para o Senhor, de clamar. Humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus e Ele te exaltará. É a promessa daquele que não pode mentir. Reconheça Deus como o grande herói da sua vida. Glorifique a Deus pelas conquistas, pelas bênçãos, pelos livramentos. Não bata no peito, mas faça como jogadores de futebol. Aponte para o alto e diga: Senhor, eu sei, eu participei
mas o Senhor foi arquiteto disso tudo. E finalmente, sustente temor de Deus no seu coração. E não se contente com isso. Abençoe as gerações que estão seguindo seus passos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã, porque a nossa história não é diferente da do tempo dos juízes. Quantas vezes, se não como um todo, individualmente, viramos as costas, seguimos aquilo que a gente mesmo achava o certo, andamos segundo o curso deste mundo, de acordo com o nosso próprio coração. E toda vez que nos voltamos arrependidos a Ti, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos exaltou. Queremos aprender, Senhor, aliás, nós queremos sair deste ciclo maluco, insano, e andar na Tua presença, a sustentar temor de Deus no coração. Ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, nós o elegemos como nosso Senhor e Deus, e porque nós já aprendemos, se tem algo abençoador nessa vida, é servir ao Senhor e andar nos Teus caminhos. Mas sabemos que a responsabilidade não acaba aqui. Abra os nossos olhos para aqueles que estão meio desorientados, necessitados de alguém que os adote, para que sejamos mentores espirituais, guias daqueles que ainda estão engatinhando na fé. Ó Deus, o Senhor tem mandado tantos jovens e adolescentes dessa comunidade, onde nós estamos plantados. Sabemos que é o Senhor que mandou, e pesa sobre nós a responsabilidade de discipular essa geração, e nós queremos fazer isso. Ó Deus, para que haja esperança, para que haja transformação, para que assim cumpramos a Tua vontade, para que assim abençoamos essa terra, e o Seu nome seja honrado. A igreja é Tua, e nós vamos seguir aquele que é o pastor dessa igreja, Jesus Cristo. O Senhor é o nosso guia e líder. Continua a nos conduzir. Abençoa o Seu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, teu lado e em Ti, é contigo, é por Ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por Ti, 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 é contigo, é por Ti. Amém, 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 amém. A bênção
bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Quem está com a mãe, pai, avô, cola nele agora. Cola nele agora. Nós vamos pedir. Os jovens aí do futebol, louvados, encostem em qualquer pai e mãe que estiver aqui na frente. Vem cá, Joãozinho, mas vocês estão representando aí essa moçada nova. Vem cá, Joãozinho, aqui, ó. Tem o Zé e a Maria aqui. Vem, a gente quer abençoar aqueles que vão abençoar. Nós vamos pedir a bênção de Deus para aqueles que vão discipular. Aqui, ó, tem mais alguém aí órfão? Tem pai e mãe, fica tranquilo. Estamos falando aqui espiritualmente. Pode colar aí. Gente, em nome de Jesus, vamos abraçar esse sagrado encargo. Vamos abençoar as próximas gerações. O crente naquele que fica criticando o Brasil, fala que o Brasil não dá certo. O crente fala assim: nós temos a resposta para o Brasil. Nós temos com que abençoar as próximas gerações. E começa em casa e começa nessa igreja. Adote, ore, contribua se for o caso. Se você quer participar presencialmente, tem espaço para todo mundo. Mas vamos abraçar. É a causa da igreja. Senhor, abençoe agora, ó Deus, cada um desses que tem o sagrado encargo como pai, como tio, ó Deus, como um pai espiritual, como avô. O Senhor quer que nós sejamos o veículo da bênção, o canal por onde o Senhor vai agir. Então abençoa, ó Deus, capacita, encha, ó Deus, os teus filhos com o teu Espírito Santo, para que a próxima geração seja uma geração ainda mais abençoada, ainda mais cheia da tua presença, que conheça ainda mais profundamente a intimidade do Espírito Santo. Oh Deus, como igreja nos capacita a abençoar os jovens e adolescentes e as crianças dessa comunidade. E assim, Senhor, ó Deus, o Senhor vai fazer dessa igreja um luzeiro em meio às trevas que se encontra essa região toda. E Jesus Cristo será honrado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um aqui, com cada família, com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.